Então, eu quero fazer uma correção. Antes de começar o vídeo, eu não sei porque na minha cabeça eu falei Grand Island, mas na verdade eu errei. Quando vocês ouvirem isso, Grand Island, na verdade eu tô falando sobre Long Island, que é a grande ilha que tem ali dentro de Nova York, logo ali depois de Manhattan, tá certo? Então eu já quero pedir desculpa, eu não sei porquê na minha cabeça, acho que é porque toda hora que a gente conversa com alguém, a gente fala, é lá dentro da grande ilha, e na verdade é Ilha Longa, né? E por ser uma ilha longa, é uma ilha grande. Então geralmente quando conversamos com alguém aqui do lado de fora, a gente está sempre falando assim, lá na grande ilha, e a grande ilha, porque tem a pequena ilha que é Manhattan, né? E a grande ilha é a Long Island, tá certo? Então vou deixar essa correção já logo aqui no início do vídeo. Se por acaso quando vocês ouvirem aí, tá certo? Grand Island, eu me refiro a Long Island, tá certo? E desculpa aí pelo erro. Bom dia aí a todos. Bom, o vídeo do canal hoje aqui é o seguinte, é sobre muitas... Tô aproveitando que eu tô conversando e vou estacionar aqui também na porta 40, dentro da USPS. USPS é como se fosse, não, são os Correios, né, aí no Brasil. E entrega de correspondências e por aí vai. Então, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês um pouquinho, vou mostrar ali, ó, são aqueles caminhões, eles são o USPS, né? Aí, enquanto eu manobro aqui, né, a gente conversa um pouquinho sobre essa questão que às vezes levanta uma polêmica, né? Poxa, entrar em Nova York. Quando a gente fala entrar em Nova York, a gente está falando de Manhattan, a ilha de Manhattan e a grande ilha, que é chamada de Grand Island. E fica aquela dúvida, né? Poxa, mas é difícil, não é difícil? É complicado, não é complicado? E aí eu fico observando alguns canais, né, no YouTube, e as pessoas metendo malho. Não, porque a ilha é assim, porque a ilha é assado, Deus me livre, nunca venha para esse lugar. Bom, eu já há muitos anos, eu vou falar uma coisa aqui, mas isso é antigo, hein? Pra quem não sabe, eu tenho 47 anos de idade. Então eu me lembro que na época do Windows 95, todo mundo adorava o Windows 95. E aí, o que acontece? Quando apareceram os outros Windows, o Windows XP, o Windows Millennium, olha, ninguém queria mudar. Todo mundo só queria ficar no Windows 95. É a questão da mudança. Então, geralmente, quando a gente começa a dirigir, a gente tem uma tendência a, não só, né, os profissionais que estão passando carga pra gente, mas a gente começa a ter uma tendência a buscar cargas para lugares mais fáceis, lugares mais tranquilos, com fácil acesso, perto das highways, que são as autoestradas. É óbvio que isso vai gerando um certo conforto, isso é natural. Nossa, aqui tá uma friaca, tá menos 8 graus Celsius. Então é natural a gente inicialmente tá dentro de buscar situações confortáveis, né? Mais fáceis, vamos falar assim, para dirigir. Tudo quanto é mudança, ela acaba trazendo um pouco de receio, um pouco de medo, né? O novo, vamos falar assim, o novo, ele assusta um pouco. E aí o que acontece? Vir para a ilha, para eu estar fazendo esse vídeo agora, é óbvio que eu tive que passar por essa experiência, porque eu vou fazer 7 anos agora de experiência de direção aqui nos Estados Unidos. Eu sou o que se chama aqui OTR, Over the Road. Eu rodo todos os estados.
Para não ficar, eu falo assim, eu rodo os 48 estados. A grande verdade é que os Estados Unidos, ele tem 50 estados e um distrito, né, que é o Distrito de Colômbia. Aí eu como o Distrito de Colômbia junto, porque na verdade Havaí, né, e Alasca são estados, né, dos Estados Unidos. E aí completa 50 estados. E aí eu já coloco lá o 49, porque são 48 estados e o Distrito de Colômbia. Então, eu geralmente eu já arredondo, né? E aí, ó, conversei com vocês, estacionei na porta, né? Vou até sair para colocar o bloco na roda. E o canal é assim, ó, é ao vivo. Ao vivo e a cores, não tô editando, não tô fazendo nada. Ó, parei. Agora eu vou ali atrás para poder colocar o... Ó, friaca. Para poder colocar, vou mostrar aqui, ó, o dispositivo de bloqueio. Alguns é só uma borracha, né? E outros aí aqui, depois que eu colocar aqui, né, lá dentro, tá vendo? Esse fio aqui liga, né, lá dentro. E aí, isso aqui é um sensor, tá aqui. E aí quando eu colocar aqui, pronto. Dessa maneira agora, eles, lá dentro tem informação, tá vendo ali? Que tá bloqueado, a roda. E aí eles podem trabalhar. Tá frio. Vou botar outra aqui assim. Espero que eu não tenha que ir lá dentro. Vou acertar aqui. E aí, bom, e aí continuando, que eu fiz uma pausa para poder colocar o bloco na roda. Eu tô aqui bem em Nova York, pertinho do centro de edição do New York Times. Isso aqui é o estacionamento do USPS, que é os Correios aí do Brasil. Então tem sempre esse mito, né, sobre entrar em Nova York é difícil, é complicado. Então, como eu estava dizendo para vocês, o ser humano ele tem medo do novo, né? Quando eu tinha o Windows 95, há muitos anos atrás, aí a pessoa começa a fazer conta de idade, né? O Windows 95, então ele devia ter... Não, tem 47 anos. Aí a pessoa tinha medo do XP, tinha medo do Millennium, porque, porque o Windows 95 é prático, é fácil, né? Não, é verdade. Então o ser humano ele tem medo do novo. Quando você... como eu disse, o motorista ele recebe no início, ele procura fazer cargas mais fáceis, mais tranquilas, né? E depois, quando tem essa mudança, a pessoa sente um pouco. Então para poder fazer o vídeo, eu primeiro vim para Nova York várias vezes, para a ilha de Manhattan, para Grand Isle, para poder ter essa experiência, para poder falar, porque até então todo mundo Nova York é horrível, Nova York é difícil, é impossível, eu não gosto, não importa se paga bem, se paga ruim. E aí, vindo para Nova York, eu comecei a perceber que não tem esse bicho papão. A grande verdade é que, por ser desconhecido, e a gente começa a acreditar no que todo mundo fala, no que todo mundo repete, as pessoas não querem passar por essa... Não é uma experiência, uma, duas, três, porque coisas ruins acontecem até mesmo se você for estacionar num lugar grande, num warehouse grande, num armazém grande. Até se você for em grandes espaços, isso também acontece problemas. Vocês podem observar que, se vocês buscarem no YouTube, vocês vão ver acidentes em truck stop, áreas de difícil acesso às vezes para entrar em grandes fábricas e tal. E uma vez ou outra acontece isso também quando você vem para Nova York, mas não significa que é um local ruim.
Então, para quebrar esse mito, Nova York é bom, Nova York é ruim, você não pode julgar uma situação por uma experiência única. Você precisa ter várias experiências para poder, no final, você falar assim, não, realmente é ruim, é impossível, eu não quero, eu não prefiro. Mas fazer um julgamento sem antes experimentar várias vezes é difícil. Até porque são vários lugares, tem muitas empresas, tem muitos caminhões que vêm para cá. É uma cidade que se movimenta. Então, se tem caminhões aqui, se tem acessos, se tem rodovias, então as principais regras para você seguir quando você vem para Nova York, eu vou conversar com vocês aqui e fica aí a dica para quem quiser seguir. Primeiro, procure vir para Nova York sempre de madrugada. Entra para aprender, para não sofrer com o trânsito do dia a dia. Entra depois das 9 da noite até as 4, 5 horas da manhã. É o melhor horário, porque você tem menos trânsito, tem menos tráfego, e aí você pode avaliar melhor a situação. Evite, essa é a número 1. A número 2 é o seguinte: evite pegar Parkway. Fique somente nas Highway e Expressway, as avenidas e ruas, Avenue e Street. Evite Parkway. Parkway é a restrição, é o sinal vermelho, é o stop, para você não entrar nelas. Se você não fique só com uma fonte de mapa, não tenha só um Garmin, um GPS de caminhão, use também o Maps, use o Google Maps, use um como satélite, use o outro como mapa. Fique comparando e, de preferência, dê atenção ao GPS. Essa é a número 3, tá certo? Se o GPS ele vai evitar... O único problema do GPS quando você entra em Nova York é o seguinte: ele começa ele te coloca numas vias, as melhores vias para você trafegar de caminhão vai ser o GPS. Eu uso o Garmin, o 770. O único problema é que as pontes, elas dizem 12.9, o caminhão ele tem 13.6, aí as pontes dizem 12.9, 12.2, 13.5, 13.2, mostrando que a altura é menor, só que na verdade não é. Inclusive debaixo do metrô, onde diz que a ponte é 12.9, o caminhão, que é 13.6, passa super de boa, passa super tranquilo, sem problema nenhum. Então, o único cuidado que tem que ter com o GPS é que ele vai te dar uma advertência para você não pegar a ponte, mas te informando que a ponte ela está baixa, só que na verdade a ponte ela está no nível certo para você. Esses são praticamente os 3 cuidados básicos. Está monitorando 3 GPS ao mesmo tempo: o Garmin, que é o do caminhão, o Maps e o Google Maps, e está sempre evitando as Parkway, buscando fazer o trajeto pelas Expressway, pelas avenidas, pelas ruas e pelas Expressway. Isso basicamente são as regras, né? Quando você vai para Manhattan, lá tem muito relógio de estacionamento. É importante, quando você estacionar, de preferência, as cargas lá são entregues sempre de madrugada. Então é muito importante você, quando parar, observar que horas que o policial, a fiscalização, ela vai passar. É muito barato, custa em torno de $6 para você parar o caminhão e passar um cartão na máquina de crédito e fazer o pagamento de 1 hora. Mas geralmente o relógio começa a contar às 6 horas, 6:30 da manhã, 7 horas. Tem uma placa, todas as esquinas de Manhattan tem uma placa informando isso. Onde tem o relógio, como se fosse um parquímetro. O nome aí é esse, é como se fosse um parquímetro. Isso vai evitar que você leve uma multa não é uma multa, mas é um ticket por não ter estacionado de $60. Eu quero dizer isso aqui, ó, tá vendo? O GPS está informando que a ponte é 12, ela
tem 12,9. Mas é perfeito para passar. Então o GPS, a única informação errada que o GPS dá quando você vem para Nova York é a nível de ponte. Fora isso, você não tem mais informação nenhuma, né? Então, tá vendo aqui, ó? Outra coisa são as placas, ó. A ponte aqui marcando 12 e 11, né? E o caminhão tem 13 e 6, ó. Passa super de boa, passa tranquilo. Olha o teto ali, ó. Passando debaixo da ponte. Sem problema nenhum. Então dá pra observar até por esse caminhão aqui também, ó. Então, quando você vem para Nova York, só tem que tomar cuidado com isso, porque as informações do GPS em relação a pontes, elas são bem precisas. Esse é um cuidado. Então, os prós e os contras, né? Você tem muito trânsito em Nova York. Para quem não gosta de trânsito. Mas também nós temos Chicago, Atlanta, São Francisco, Los Angeles. Toda a área do norte é bem complicada. Ali, ó, tá vendo? 12 e 3 e o caminhão passando, ó. Então, o GPS ele passa informações imprecisas sobre pontes e até mesmo as próprias placas informativas das pontes, ela mostra que não bate com a realidade. Ali, ó, tem 2 caminhões passando. Então, assim, tem que tomar cuidado com o GPS de caminhão, porque ele passa essa imprecisão de informação de ponte. Tem trânsito, muito trânsito, a não ser na parte assim de noite, 9, 10 horas da noite até a madrugada, é bem tranquilo. Então chegar sempre bem cedo. As ruas são um pouco estreitas, mas é perfeitamente viável fazer curvas na ponte, desde que você coloque o eixo, tá vendo aqui, ó, esse eixo aqui, coloque ele todo para frente. Isso vai facilitar muito para fazer as curvas. Ter mais de um GPS, no caso eu tô aqui com o iPad, tô com o Garmin e também o telefone que eu tô filmando agora, ele também, eu utilizo ele para poder ficar monitorando, para não entrar em Parkway, tá vendo? Sempre acessar aqui, ó, Expressway. E sem problema, eu já fui no Queens, Bronx, Brooklyn, Haven, vários bairros dentro da Grande Ilha, lá para dentro, como Boêmia e outros mais. Então é perfeitamente viável. Você tem a questão também, uma coisa contra é o pedágio. Você tem várias pontes que fazem acesso tanto para Manhattan como para Grande Ilha. Então, e os pedágios, eu gasto em torno de aproximadamente de 150 a 200 dólares rodando no norte, pegando, entregando, pegando e pegando, saindo. Essa é uma média aproximada, de gasto com pedágio. Mas o load, ele compensa, geralmente ele paga mais para poder entrar na ponte. É viável, não tem nada que é impossível. Vocês podem ver, são vários caminhões que entram, que saem. Quando se roda lá dentro, se vê muitos armazéns, muitos warehouse. Então a cidade, ela se movimenta, ela trabalha com caminhão, ela tem receptividade para carga, para tudo, certo? Então quebrar esse mito aí de que é impossível, é difícil, é complicado, é uma questão só de cuidado, pesquisa, estudo, se acostumar. Na primeira vez não é fácil, na segunda vez vai se acostumando, sempre buscar entrar à noite, tá certo? E se tiver mais algum detalhe assim, pode ser um ou outro que eu esteja esquecendo, mas a princípio é isso aí, tá certo? Não precisa ter medo, pode pegar as cargas, faz da forma como eu expliquei nos vídeos.
gera uma remuneração, um valor a mais por estar passando por esse sacrifício. É o que eu digo: quanto maior o conforto, quanto maior a comodidade, quanto maior a acessibilidade, menos chance de ganhar dinheiro. E quanto mais preocupação, dor de cabeça, mais trabalho, mais desconforto, mais sacrifício, melhores são as chances de ganhar o dinheiro. Isso eu estou falando para quem tem interesse, para quem tem curiosidade de saber como funciona. E às vezes, para você que já decidiu, não, eu não vou para Nova York, beleza, ótimo. Mas há pessoas que têm dúvidas: poxa, será que eu vou? Será que eu não vou? Preciso de uma segunda opinião. Será que tem alguém que já foi? Então eu estou dando aí essa minha opinião porque eu vou. No início eu tinha um pouco de receio, porque eu ouvia muitas coisas de Nova York, e aos poucos eu fui vendo que Nova York não é esse bicho papão todo não, tá certo? É viável, não vou falar que é tranquilo, mas pode ser feito com segurança, pode ser feito sem acidente, é viável ganhar esse dinheirinho. E acostumei, se tiver que vir para Nova York eu venho, não tenho problema de acessar Nova York. Agora, quem já tem sua decisão formada, ótimo, a pessoa não precisa, né? Eu não estou aqui para contestar, nem para querer mudar a cabeça de ninguém. Eu só estou aqui mesmo para mostrar a realidade, e de repente aos indecisos que só ouvem, né, e veem informações de que não pode, é impossível, é complicado, tá aí, ó, a quantidade de caminhões que entram e que saem de Nova York. Ali até passando uma cegonha agora, né? Tá ok? Para concluir, estou saindo agora de Nova York. Assim, cada um tem sua opinião, mas a gente também tem que entender que não tem bicho de 7 cabeças entrar e sair dentro de Nova York, desde que você observe essas regras. É óbvio que... teve uma que eu esqueci também. O tandem, que é o eixo da trailer, colocar ele todo para frente. Isso vai ajudar muito quando for fazer curva em ruas mais fechadas. Então, assim, cada um tem sua opinião, cada um tem o seu ponto de vista. Agora, o que não pode, eu acho que é ser feito um terrorismo, assim, para poder falar: Nova York é impossível de você ir, Nova York é complicado, nunca volto em Nova York. Cada caso é um caso. Acho que se você estudar as principais, é a 495 e a 278. Inclusive aqui já mostra, ó, tá vendo ali? Ó, não pode, viu? Dá uma paradinha depois nesse vídeo aí, nessa parte, dá uma olhada, viu? Parkway é proibido o caminhão. Então evita a Parkway. Se evitar a Parkway, tem as highways, tem as expressway, tem as ruas e tem as avenidas. Aqui vai passar mais um que vai passar essas informações, ó, tá vendo? Então o objetivo aqui, quando eu entro em Nova York, é seguir essas regras, né? Vai ter sempre avisos, tá vendo? Ó, não pode caminhão, só pode carro, né? Toma cuidado com o GPS de caminhão, às vezes ele dá informações assim imprecisas, somente sobre pontes só, mas aí pode te colocar num caminho muito longe. Cada um tem uma forma de ver, cada um tem uma forma de pensar, mas eu acho que não vale o terrorismo de não vai para Nova York é assim, Nova York é assado. Dentro de Manhattan, cuidado com os parquímetros, vá bem cedo se for para Manhattan. Geralmente as cargas são entregues bem de manhã cedinho, 6 horas. Procura chegar de madrugada, procura chegar entre 10, né? E 4, 5 horas da manhã é um bom horário. Para Grand Isle, pode chegar ali também nesse mesmo horário. Melhor coisa para aprender a trafegar, a rodar dentro de Nova York é iniciando de madrugada. Fora isso, não tem terror, não tem mistério. Se tiver com mais uma pessoa, ajuda também, em alguns casos, para poder fazer estacionamento. Mas é aquilo, todos os problemas que acontecem numa highway, com warehouse, com depósitos, né, armazém perto de highway,
em outros lugares, também pode ter problema também. E deixar essas dicas aí para vocês aí.